resgatando as origens obscuras. O que é isso? O que é isso? Ah, a gente está falando de regras, botar regra para funcionar, fazer essas coisas. Como que você está falando então de colocar as origens obscuras? Você está querendo fugir das regras? Não, cara, nós estamos querendo usar as regras de maneira mais aplicada, maneira mais interessante. Ao invés de jogar as regras para transformar o seu combate numa coisa demorada, chata, enfadonha, que depende de tática, de estratégia e de pecinhas, e que todo mundo vai ficar discutindo 10 minutos para fazer uma ação que leva 2 segundos, começa a pegar um pouco da origem do RPG, porque lá no livro vai te ensinar a mestrar. E ele vai falar para você o seguinte: você tem que valorizar as ações, você tem que valorizar o contexto, você tem que usar os elementos do cenário, você tem que utilizar os equipamentos e talentos dos personagens. E isso tudo vai ser voltado para que ele enfrente os desafios. E se você trabalhar os desafios de maneira mais interessante, por que eu estou falando em resgatar as origens obscuras então? Para resgatar um pouco do que a gente falou aqui, do que Baal falou do OSR. Às vezes, o entendimento da situação, o entendimento do conjunto do combate, ele é muito mais efetivo do que você rolar dados. Imagine seu grupo de 4 personagens de nível 10, todos eles, enfrentando um grupo de kobolds. Você precisa realmente narrar os golpes dos kobolds? Você precisa realmente narrar cada um deles abatendo um kobold por turno? Será que isso realmente é interessante? Às vezes você utilizar as próprias regras do sistema e as próprias regras de narração já te resolvem a vida. Por exemplo, vamos lá. Primeiro ponto, quando você tem criaturas muito fracas que elas trabalham como enxame, você usa a regra do enxame, o dano contínuo enquanto a batalha acontece. Por quê? Porque claramente o grupo ele vai vencer, só que ele vai vencer com um pouco de escoriações. Usar a regra do enxame vai fazer com que exista um perigo, mas que o combate em si não dure tanto. Você vai narrar que eles bateram, tomaram 2, 3 danos e venceram a galera. Outra coisa, quando vocês estão enfrentando situações em que os inimigos tenham muitos pontos de vida e existam poucas capacidades de usar o cenário ao seu favor, por exemplo, lobo, alguns animais grandes, eles não têm a capacidade de usar o cenário ao seu benefício. Eles geralmente são criaturas que vão atacar e apanhar, machucar e apanhar. Você não precisa fazer a narração de todos os turnos. Você pode fazer aquele bolão de saber o quanto que nesse combate vai ser retirado de pontos de vida médio dos seus personagens até que os lobos fujam. E você faz a narrativa disso diretamente, fazendo com que eles entendam o que está acontecendo, tomem suas decisões e a partir daí você encurte o caminho. E o segundo ponto que eu queria falar é você adotar aqueles conceitos que tinha lá do AD&D e do D&D primeira edição, que são conceitos para fazer com que o próprio jogador pense 2 vezes se ele vai entrar num combate demorado ou se ele vai ficar insistindo num combate até a morte, dependendo da situação. Nos RPGs antigos, quem rolava dado era o mestre, não era o jogador. Então a ficha, às vezes, ficava com o mestre. O jogador ele tinha as anotações dele e o mestre tinha a ficha. Então o mestre falava se ele acertava ou não. Ele rolava o dado, ele rolava o dano, ele rolava tudo. Então o que eu vou dar de sugestão é a seguinte: adote essas regras antigas, que não são regras de mecânica, né? Mas são regras de execução, da seguinte maneira: o seu jogador tem a ficha dele e você vai ter a anotação da ficha dele, tá? Primeiro ponto: não deixe o seu jogador saber quantos pontos de vida o personagem dele tem. Ok? O que ele vai ter vai ser uma escala de sensação. Você tá bem, você tá mal, você tá muito mal, você tá muito bem, você tá sentindo dificuldade, você tá sentindo que não sabe, a questão de sensibilidade. Segundo ponto, ataque, ele pode rolar ataque, não tem problema, mas testes em que ele não precisa saber do resultado, você simplesmente não pede para ele, você rola. Você rola para ver se ele encontrou o inimigo, se ele percebeu o inimigo, se ele conseguiu se esconder do inimigo.
E aí, quando você tiver um combate acontecendo, o que ele vai estar vendo? O que ele vai estar vivenciando? Poxa, ele simplesmente não está vendo mais o inimigo. Ele simplesmente rolou o teste. Ele viu que foi rolado um teste de percepção, mas ele não viu o inimigo. Ele não sabe se ele passou ou não. Ou se ele viu o inimigo, ele não sabe se é o único. Quando ele estiver combatendo e ferindo o adversário, ele não sabe quantos pontos de vida ele tirou do inimigo. Ele sabe que o inimigo vai estar mais escoriado, vai estar ferido, vai estar sentindo os golpes, vai estar ficando enfraquecido, está prestes a fugir, e da mesma maneira, ele vai se sentir, não, ainda tô bem, não, agora eu tô preocupado, não, agora eu tô com dificuldade, eu tô cansado, eu tô respirando mal. E aí você vai fazendo com que cada turno, cada ação que ele resolva, cada ação que ele participe, seja uma surpresa para ele. E aí você vai ver quais dos seus jogadores são realmente corajosos e quais jogadores simplesmente se apoiam nos combos da ficha. Eu gosto dessa mecânica de jogador meio que ficar no escuro em relação a pontos, né? Porque normalmente acaba virando um metagame, assim, né? De você usar, tipo, não, ainda tenho 2 pontos de vida aqui, eu consigo aguentar uma porrada porque o cara dá no máximo 1 de dano. Então eu vou ficar mais esse turno. E aí fica um negócio muito mecânico, assim, e pouco. Fazendo pouco sentido no combate. Por outro lado, também tem uma outra questão que eu gosto, que não é muito relacionada a essa sensação em específico, mas é um tipo de jogada, de tipo de RPG, de sistema, que tem um nome que é focado no jogador. Que é o contrário disso que você falou de que o mestre fazia todas as rolagens. São sistemas em que o mestre não faz nenhuma rolagem. O Mortwork, por exemplo, é assim. Todos os ataques que os jogadores vão dar, eles rolam um ataque. E todas as vezes que eles vão ser atacados, eles rolam a defesa. Então, eu acho bem interessante isso também, porque fica 100% na mão do jogador tudo que acontece em relação a rolagens. Tudo que acontece em relação aos testes que são feitos. Então, pode ser que faça também. A gente já falou várias vezes aqui, quando alguém vai fazer uma perícia de furtividade, ele joga, só que ele não sabe se ele passou ou não passou, ou quando ele vai fazer um teste de obter informação, ele rola, mas ele não sabe se aquela informação é verdadeira ou não. Então, assim, é sempre interessante nesse sentido. Para trazer um realismo maior na ideia, né, uma diversão maior nessa investigação. Mas eu também gosto muito do fato de deixar o mestre livre para pensar as outras coisas que ele tem que pensar, em vez de ficar pensando em rolagem de dados. Preocupado com ficha, né? Nossa, eu conheço gente que se eu tentasse fazer isso aí, me batia. Fugia da mesa, me batia com pedaço de pau. Porque esse nível de informação no escuro é para acabar com. É para criar graus de ansiedade que a pessoa vai falar assim, cara, não, por esse grau de ansiedade que você tá querendo me botar aí, eu prefiro a minha vida pessoal, eu prefiro brigar na internet, tá? Porque se a pessoa não souber quantos pontos de vida ela tem, só souber que ela tá muito machucada e não sei o quê. Só de eu usar a regra de teste de morte fechado, que eu acho super válido, as pessoas já querem. Já infartam. Imagina se a pessoa não tiver acesso aos pontos de vida dela. Então, assim, eu tento fazer isso, por exemplo, com as pessoas muitas vezes, que sei lá, por exemplo, eu tenho gente na mesa que literalmente é quase como que contar carta. O cara acerta o ataque, tipo, quanto que eu tirei pra acertar? 16. Acertou, beleza. Então eu sei que o CA dele é menor que 16. E aí o cara vai monitorando pra saber o CA do bicho. Sim. Tipo, beleza, agora. Aí, tipo, 12, errou. Então, beleza, então é entre 12 e 16. Aí, tipo, eu falei, cara, que diferença faz, sabe? Tipo, mas faz diferença. Porque aí o bardo, ele olha e fala, pô, não faz diferença eu usar o Bardic Inspiration, não. O resultado máximo que eu vou tirar é 12. 12 eu sei que não dá. Então, assim, esse nível... E é um tipo de gente, assim, não é uma coisa incomum na comunidade do D&D. Tem gente que joga assim. E não é porque a pessoa é um combeiro, não é que a pessoa... Mas é que a pessoa gosta dessa área mecânica. Não é combeiro, mas a pessoa gosta da área mecânica do jogo. Combate. É um pouco minimax. Mas é um pouco minimax. A pessoa quer ter um pouco mais de certeza, de garantir o que ela tá fazendo e tal. Eu, particularmente, acho que você jogar com gente experiente desse jeito é muito legal. Tanto desse jeito quanto do que o Luiz falou.
São modelos diferentes. Eu achei muito curioso quando a gente jogou Mork Borg. Esse negócio de você joga ataque, joga defesa. Mas eu quero sair mal no teste, eu não consigo, porque eu não dependo disso. Então, assim, tem esse aspecto. E eu acho que esse modelo que você propôs é um modelo que funciona para algumas mesas, para alguns jogadores. Tem que estar todo mundo muito bem brifado, todo mundo muito por dentro do rolê, sabendo como vai ser. Porque senão você vai criar níveis de tensão e de estresse que a galera vai olhar e falar, então, isso aqui passou um pouquinho do meu limiar de o estresse divertido, criação de tensão e catarse que eu esperava da minha mesa de jogo. Eu não quero esse nível de tensão de a qualquer momento eu posso morrer e nem entendi o que está acontecendo, não. Mais ou menos o que acontece também no Mistério. Mistério tem a regra que nenhum teste é escondido. Nenhum teste pode ser escondido. E o narrador ele só tá jogando os dados para testes de aleatoriedade. Porque existem testes de aleatoriedade. Porque nem o combate mais está funcionando de dado direto. Tá fazendo mais ou menos igual foi falado aí. A pessoa rola a defesa do ataque do adversário. E aí é pensado num grau de dificuldade de acordo com a intensidade do inimigo. E tá indo bem, cara, porque fica muito mais emocionante. A pessoa depende dela mesma. E como o Mistério tem essa possibilidade de você fazer a mesma coisa utilizando elementos diferentes da sua ficha, então às vezes a pessoa não quer desviar do ataque, ela quer buscar um abrigo, ela quer contra-atacar, ou ela quer simplesmente tentar uma outra argumentação, tentar até a sorte, que faz parte do sistema. Bom, se a pessoa quiser saber se isso funciona ou não no Mistério, ela vai poder descobrir em breve quando o Mistério for lançado. Se tudo correr bem. E o